Mairovich, Couto, queria rapidamente abordar com vocês agora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando da esfera judicial, uma preocupação que foi apurada aqui pela Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, uma preocupação do presidente Lula com o Supremo Tribunal Federal. Segundo a apuração da Mônica Bergamo, o presidente Lula teve na semana passada um encontro, né? Foi um jantar, se não me engano, foi um jantar que ele ofereceu para Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, os 4 ministros do Supremo. E o presidente teria dito que ele estava preocupado porque o Brasil vive um momento de cansaço da opinião pública e de cobranças em que autoridades são intensamente vigiadas. Ele falou ali no âmbito do caso do Banco Master, dos questionamentos ali sobre a atuação do ministro Dias Toffoli também, mas ao mesmo tempo o presidente disse aos ministros, que está aqui na matéria da Mônica Bergamo, que não vê com bons olhos o debate sobre a adoção de um código de ética pelo Supremo, patrocinado pelo ministro da Corte, Edson Fachin. Não que ache a ideia ruim, ele critica, na verdade, a oportunidade da discussão e a forma como o presidente do tribunal está encaminhando o assunto. É interessante, Mairovich, a gente ver o presidente da República conversando com ministros do Supremo Tribunal Federal ali num jantar e manifestando esses tipos de preocupação. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Por que essas manifestações não são mais públicas do que em vez de acontecerem ali no jantar? E, ao mesmo tempo, essa preocupação do presidente, em particular, com o Código de Ética do Supremo. Olha, então, o primeiro ponto a ressaltar, se a gente pegar os códigos de ética, atenção, os códigos de ética de outros países civilizados, o que a gente encontraria? Encontraria uma proibição de órgãos de poder, de um poder, se aproximarem amigavelmente e jantarem secretamente, sem se saber de pauta, e com outro órgão de poder, no caso, o presidente da República. Então, é uma conduta que não seria permitida pela ética, porque aos magistrados se impõe um recolhimento, independência e imparcialidade. E a velha história da Pompeia. A Pompeia é a mulher de César, aquela que tem que parecer honesta. Nesses tipos de encontro, as coisas não são bem postas. O aberto, o público, a transparência, não. O Lula se preocupa corretamente com essa imagem do Supremo, que até uma pessoa não ligada ao Supremo, ou melhor, até fui colocar gasolina no carro, até o frentista que eu converso sempre, tomo café, me disse: ô doutor, que vergonha esse Supremo. Quer dizer, até ele já percebeu. O Lula se expressou corretamente uma preocupação, embora com outro poder, mas um poder que existe para fazer justiça, para ser imparcial, para não ficar aí com Gilmar Palusa, para não ficar aí com Jatinho, com mulher advogando e ganhando fortunas, que era do Alexandre de Moraes, que era do Toffoli. Então, isso tudo, esse encontro não fica bem. Você falou, Mauro, eu vou ressaltar, os ministros presentes. Todos os ministros que você citou não acham oportuno um código de ética. Coincidência a conclusão do Lula. Parece que ali todos falaram a mesma linguagem. Ora, tem oportunidade para se ter código de conduta? Pode-se esperar depois da eleição um código de conduta? E código de conduta de autocontenção. Veja o que o Fachin está propondo.
para mim é pura perfumaria, um código, atenção, pura perfumaria, um código de ética sem sanção. E não pode nem ter sanção, porque qual é o órgão? Vamos voltar ao caso do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Qual é o órgão que vai impor a sanção? No caso do superior, pode o próprio tribunal, ele, pelo seu órgão especial, ou o Conselho Nacional de Justiça, no caso de omissão, vai lá e impõe a sanção. Ministro do Supremo não tem isso. Então, sanção disciplinar, sanção ética, só tem um caminho que é um impeachment, mas o impeachment é crime de responsabilidade, não tem nada a ver com ética. E os ministros, pela LOMAN, têm o dever de manter uma conduta irrepreensível. Então, voltando ao ponto, o Lula adotou, primeiro fez uma revelação que todos sabem e todos estão indignados. O cidadão comum está indignado com essa postura do Supremo. Um outro ponto, o Lula não convidou o Toffoli, porque em uma outra oportunidade, acho que todos lembram, e o Couto, que tem memória de tudo, memória de elefante, como se diz, vai recordar. O Lula chegou até a sugerir, reprovou o Toffoli, alguns atos do Toffoli com relação ao Master, e chegou a sugerir que ele fosse embora, atenção, fosse embora, foi a expressão usada no próprio tribunal. Então, volto ao ponto, que isso tudo está na cara, que o tribunal necessita mudar a imagem, que não tem oportunidade para se fazer um código de ética. Não se pode deixar para depois, não se pode encobrir. Então não tem nenhum sentido esse tipo de discurso. Vamos deixar para depois da eleição. Como para depois da eleição? Para esse assunto ficar sendo malhado pelos bolsonaristas de plantão. Então é um assunto que não vai morrer nas redes de internet. Ao contrário, se tivesse um código de conduta já feito, ainda que uma perfumaria, isso seria importante no sentido de resposta. Olha, o juiz tem limites, o juiz tem regras. É assim que eu vejo isto. Legal. Couto, para a gente complementar, eu sei que você tem uma questão, a gente precisa encerrar. Aqui eu tenho... A preocupação do Lula com o Supremo, que é o seguinte: há um clima generalizado no país de mal-estar, com os vários escândalos seguidos que estão aparecendo. E isso acaba respingando no governo, não só no Supremo, no Congresso, mas também no governo. E essa é a preocupação principal do Lula nesse momento, no começo da campanha eleitoral. Porque no Brasil, a gente sabe, tem prefeito, governador, presidente, Congresso, Supremo, mas qualquer coisa que aconteça, desde o trânsito até o grande escândalo, a culpa é do governo. É sempre a culpa do governo. Quem é o presidente é o responsável. Então, essa também é a preocupação do Lula, quer dizer, mostrar para o Supremo que precisava fazer alguma coisa para combater esse clima de mal-estar que está no país. Foi um puxão de orelha, Couto? Não sei, não chegaria tanto, mas eu acho que tem que encontrar um jeito, sabe, de responder à indignação da população. Porque respinga no governo, é isso? Claro. Qualquer coisa vai para o governo. O responsável é o presidente. Esse é o problema. Mas tem separação dos poderes. Será que as pessoas são tão mal informadas que sabem que os poderes são? Ok. São. A maioria sabe. Mairoff, no WhatsApp não tem separação de governo, não. É tudo a mesma coisa, não tem separação de poder, não tem nada. O WhatsApp é uma coisa só.